Muito bem. É um fato que as civilizações antigas praticavam o sacrifício de crianças. Esta é a Universidade de Oxford, declarando em um artigo que os cartaginenses antigos realmente sacrificavam as suas crianças. Alguns alegavam que isso não passava de mitologia. Acontece que essas atividades realmente aconteciam, e de maneira regular. Este artigo foi publicado no jornal Antiquity. A doutora Josephine Quinn, da Universidade de Oxford, uma das autoras do artigo, disse: está ficando cada vez mais claro que as histórias sobre o sacrifício de criança dos cartagineses são verdadeiras. Isto é algo que os romanos e os gregos disseram a respeito dos cartagineses, fazendo parte da história popular de Cartago nos séculos XVIII e XIX. Porém, no século XX, pessoas começaram a achar que isso era uma propaganda racista por parte dos gregos e romanos contra o seu inimigo político, e alegaram que Cartago deveria ser salva dessa terrível calúnia. Porém, o que estamos dizendo agora é que as evidências arqueológicas, literárias e documentais dos sacrifícios de crianças são avassaladoras. E, ao invés de simplesmente tentar negá-las, deveríamos tentar entendê-las. Isso é um fato. Mas o que me fascina é que na história moderna temos uma circunstância muito semelhante. Durante a Reforma Protestante, todos tinham certeza absoluta de quem o inimigo era e sobre o que ele havia feito. E os reformadores não tinham o menor problema de apontar o dedo para Roma e afirmar: este é o sistema do anticristo, que se levanta contra o governo de Deus. Quanto sangue esse sistema não derramou? Quantas pessoas esse sistema não matou em nome da religião? Acontece que a história tem sido muito gentil em cobrir as suas atrocidades, e hoje nos apresentam apenas uma face santa de Roma. E Roma, mais uma vez, se tornou a flor entre as religiões. Mas a história não pode ser apagada. Será que hoje em dia ainda sacrificam crianças? Bem, hoje em dia há nações que acham perfeitamente normal legalizarem o aborto. Também acham ser perfeitamente normal, em alguns casos, até mesmo acabar com a vida da criança depois de seu nascimento. E acontece que essas práticas são normais para algumas religiões. É fascinante que a revista Rolling Stone tenha escrito um artigo muito interessante sobre como o templo satânico poderia levar o direito ao aborto à Suprema Corte, valendo-se do mesmo argumento da liberdade religiosa. O templo satânico está tentando fazer com que os seus membros sejam eximidos das leis do aborto. Alguns estados restringem o aborto, mas o templo satânico não concorda com isso. Um fato interessante sobre a Suprema Corte recentemente foi o de que ela foi inesperadamente liberal em vários assuntos importantes, apoiando o direito dos gays, derrubando leis anti-aborto e ignorando a solicitação do presidente para ser imune contra a quebra de seu sigilo financeiro. Tudo isso pode realmente ter acontecido, mas isso não torna essa corte liberal? Mesmo apesar dessas leis, essa corte ainda é bastante conservadora. E uma das áreas que tem evidenciado isso é a da liberdade religiosa. Portanto, a Igreja de Satanás tem alegado que o aborto faz parte do seu ritual de sacrifício de crianças. Ou seja, exatamente a mesma coisa que acontecia na Assíria. Aquilo que acontecia nas civilizações antigas está muito vivo nas civilizações dos dias de hoje. E as milhões de crianças que acabam sendo abortadas estão na mesma categoria das crianças sacrificadas pelos povos antigos. Este é mais um artigo interessante do Fox News. A Califórnia propõe uma grade curricular que contém uma canção para o deus Azteca, para o qual seres humanos eram sacrificados.
Ora, mas veja só, agora crianças pequenas devem ser ensinadas, em nome da pluralidade religiosa, a inocentemente invocarem o nome desses deuses astecas, para os quais, no passado, eram oferecidos sacrifícios de crianças. Um deles é o Tezcatlipoca. Este é o nome de um dos deuses astecas que era honrado com sacrifícios humanos. De acordo com a Enciclopédia de História Mundial, um ator que se passava por Tezcatlipoca era sacrificado ao ter seu coração removido em honra a essa divindade. Na mitologia asteca, esse deus era o irmão de Quetzalcoatl, assim como de outras divindades, cujos nomes também serão invocados no cântico proposto. Parece então estarmos voltando a um sistema em que divindades que requerem sacrifícios humanos estão sendo honrados como antigamente, mais uma vez. Um sistema em que o sacrifício de crianças, em uma nova roupagem, está ativo em nossa sociedade e a todo vapor.